Noite, queridos ouvintes e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa profissional de seguros. E é claro, eu não estou sozinho. Do meu lado direito, a voz by night do rádio. Boa noite, Romeu Santos, o professor. Boa noite, ladies and gentlemen. It's my pleasure to give to you programa profissional de seguros. E aqui do meu lado esquerdo, Fábio Sorolla, que já vai chamar nosso convidado, que também é nosso companheiro aqui de bancada, num programa super especial hoje. Meu querido professor, ao nosso lado está a nossa mente brilhante, a mais brilhante desta bancada. Boa noite, Marcelo Brancati. Boa noite a todos. Satisfação, privilégio de poder participar de mais um programa tão maravilhoso como esse. Tenho certeza que nós vamos trazer um tema bastante oportuno para os nossos amigos corretores e para outros profissionais também que eventualmente participarem do programa. Falando nisso, Fábio, qual que vai ser o nosso tema hoje? Marcelo Brancati, hoje o tema é show de bola que nos interessa e muito. Como o funil de vendas poderá transformar sua corretora? Romeu, olha que interessante. O funil de vendas, por definição, é uma representação visual da jornada de compras, do cliente organizando em etapas todo o processo de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Atrair clientes e aumentar seus resultados, o corretor deve ter o processo de vendas bem estruturado e investir em técnicas de marketing. Isto porque o mercado é concorrido e o consumidor está cada vez mais exigente e seletivo. Assim, se você busca meios de se destacar em relação aos seus concorrentes, você precisa melhorar a prospecção e a conversão de vendas e até o relacionamento. É fator primordial para o seu negócio. Antes, porém, dos seus comentários, querido Marcelo Brancati, falta apresentar uma pessoa que não está na bancada conosco, mas está conectado conosco. Fantástico, é uma autoridade também. É uma pessoa que contribui muito, pode contribuir cada vez mais com certeza, com esse contexto de vendas e marketing. E ele é jovem, ele é bonito. Olha só, o auditório aqui tudo diz que ele é bonito, hein? Boa noite, Igor Sabino. Sabino. Opa, aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Estou ouvindo vocês aqui um pouco com eco, mas acho que tá ok. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Beleza, é isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes do programa Profissional de Seguro. A gente está aqui da agência. Estou aqui com o Glauber, nosso diretor comercial, e a Carol, nossa diretora de projetos. Está participando do programa e tentar agregar o máximo para vocês aí. Legal, Igor. Fica ligado aí que nós vamos precisar de você muito nesse programa aqui, beleza? Opa, vamos lá. Marcelo Brancati, funil de vendas. O que é, para que serve, como vamos fazer, como monta? Vamos fazer o beabá aqui? Vamos fazer o beabá? Então vamos lá. Começar do beabá? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, tá com um pouco de eco no... Acho que é o microfone do... Vamos lá, produção. Produção. Ele acerta lá. Tá. Talvez antes da gente falar de funil propriamente dito, a gente tem que reforçar o que nós já falamos numa outra edição do programa, que pessoas vendem para pessoas, né, e reciprocamente compram de pessoas. Portanto, as pessoas, quando nós temos um ato de comprar alguma coisa, um produto, um serviço, nós estamos comprando não na realidade o produto em si, sim os benefícios desse produto. E nós, no mercado de seguros, nós temos a dificuldade, assim como outros também, de enfatizar esses benefícios dos produtos. E nós temos a inclinação de falar do produto. Então, é o seguro residencial, o seguro de automóvel. Mas o cliente não compra o nome, não compra o produto, ele compra os benefícios. Certo. E cada pessoa está no momento de compra diferente. E, portanto, o Romeu, por exemplo, pode estar precisando agora de um micro-ondas, o Marcelo de um celular, o Fábio de uma geladeira, eu de um seguro residencial, você de um automóvel e o outro de um empresarial. Então, portanto, o desafio é como que nós conseguimos identificar
o momento, a necessidade de compra de cada pessoa, para a gente trazer uma mensagem direcionada para ela que faça sentido e com isso gere interesse. O perfil do consumidor mudou muito, né, Marcelo? Antigamente, quando você falava de marketing, não era bem um marketing, era mais uma publicidade, né? Exato. Que você tinha um produto específico e você precisa fazer que essas pessoas comprassem esse produto. Isso. E de repente a televisão era um excelente meio, né, de comunicação, porque eu jogo lá e acabou, vamos ver o que dá. Acerta. Né? Acerta alguns. Que era o chamado marketing 1.0, na verdade. De massa. E o funil é outra coisa. Já é outra estrutura. Outra visão. Então, nesse caso do funil, é uma forma de identificar que esse ciclo de vendas ele é um processo. E esse processo, se ele for como um processo e como um método, ele gera resultados diferenciados. Então, nesse panorama de entender esse método, a gente pode imaginar, portanto, que funil é um caminho a ser seguido para atingir com maior assertividade o público-alvo e, com isso, a gente tem um resultado de vendas mais efetivo. Portanto, no topo desse funil, e a ideia realmente é enxergar como um funil, nós temos os chamados leads. Esses leads são pessoas, potenciais compradores dos nossos produtos e serviços, mas que estão em diferentes momentos de necessidade ou de percepção da necessidade de compra. E aí começa a se estabelecer uma técnica para que no topo do funil a gente consiga gerar interesse dessas pessoas, por sua vez elas descerem para o meio do funil, em termos de interesse, e depois para a base do funil, que é o ato de converter a venda. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta, tomando como base aí o que você disse. Essa semana eu estive num novo corretor no mercado e ele tem como estratégia a igreja onde ele está próximo, o restaurante de um amigo, a clínica de um outro amigo, e esse pessoal está tudo indicando para ele. Isso também é uma forma de funil, né, Marcelo? As indicações. Porque na realidade ele está buscando alguma coisa nova. Essas indicações elas serviriam também como uma forma de funil para entrar para ele, para venda? Vamos lá. Opa, essa aí eu sei responder também, professor. Essa é muito boa também. O primeiro passo. Depois eu pergunto para você, tá, Igor? O primeiro passo para a construção de uma estratégia de vendas concentrada no conceito de funil é o entendimento do teu público-alvo, certo? E no marketing, o Igor tem até mais propriedade para falar, mas no marketing isso é chamado de persona ou avatar. Então, a partir do momento que eu tenho um negócio, uma corretora, que ela é focada na venda de produtos para um determinado nicho, eu tenho que entender, dentro do conceito, com profundidade, quais são as necessidades desse avatar, que é o potencial comprador do meu produto, ou persona. Então, a partir do momento que eu entendo as dificuldades, os sonhos, as expectativas desse público, todo o contexto do negócio que ela faz parte, eu passo a ter condições de fazer uma oferta direcionada para resolver o problema e a necessidade daquele público de uma forma muito mais assertiva. Portanto, o exemplo que o Fábio colocou, que é muito oportuno, da mídia em massa, de colocar na televisão, panfletagem, outros exemplos, a desvantagem disso é que você tem que fazer um investimento muito alto e atira para todos os lados e vai acertar em alguns. Mas o custo disso é muito alto. Já operando com funil, você consegue ter uma visão das necessidades, sonhos, expectativas, desafios e tudo que é importante da tua persona para poder fazer uma comunicação que faça sentido para ela. E com isso, a gente consegue gerar a atenção, que é o primeiro passo da venda. É a atenção, interesse, o desejo e depois vem a compra. O primeiro passo é a atenção. No caso da indicação que você colocou, a atenção já ocorreu, porque já é uma indicação de um cliente existente. Então já está numa fase já de conversão, porque você está me recomendando alguém é porque você acredita e confia. Então isso já não é uma etapa de captação da atenção, a atenção já existe. Nesse caso da indicação é um outro processo. Entendi. E esse entendimento da persona
ou do avatar, ele passa por um processo que pode ser um processo estruturado para entendimento dessas necessidades. E o entendimento dessas necessidades vai gerar a comunicação vai gerar o interesse, e aí o funil começa a se estabelecer. E nesse caso, talvez seja o item que o Igor vai trazer uma contribuição, né, Fábio? Joia. Mais específica também. Igor, fica à vontade nos seus comentários aí, meu amigo. Vamos lá. O Brancati resumiu bastante assim, o que é o funil de venda para o mercado de seguros. Eu vou só exemplificar aqui com alguns termos técnicos sobre o que é exatamente o funil de venda e como ele é aplicado no mercado de seguros. A primeira fase desse funil a gente chama de aprendizado e descoberta, que é quando o seu cliente ele descobre sobre o seu produto e ele está aprendendo sobre. Então, você jogou lá um anúncio, você falou alguma coisa para alguém sobre o seguro de vida e a pessoa despertou o interesse nesse assunto. Essa seria a primeira fase de um funil de venda para o mercado de seguros. A pessoa que vai comprar o seguro de vida da sua corretora, ela sabe o que é, ela se interessa? Qual que é a necessidade dela quanto a isso? Uma segunda fase desse funil é o reconhecimento do problema. Beleza, eu sei o que é seguro de vida, eu sei quanto custa, eu sei como comercializar, mas onde que ele vai cair para mim na minha vida? Onde que esse produto vai ser bom para mim como cliente? Essa segunda fase do funil de venda, quando o seu cliente ele já sabe do seu produto, ele aplica na vida própria dele para conseguir um objetivo. Quando ele passa a considerar o seguro como uma solução real de compra para ele está na terceira fase do funil, é a fase de consideração da solução. O seguro passa a ser uma solução viável para um problema que ele já reconheceu, que ele já tem informações sobre e que ele vai trabalhar em cima dessa solução. A quarta fase do nosso funil, que é a boca do funil, é a decisão de compra, que é quando a pessoa entra em contato com você, preenche um formulário, gera um lead demonstrando interesse e pedindo um contato do corretor de seguros para comprar esse produto. O professor citou aí a indicação. A indicação ela é uma das portas de venda que uma empresa usa. As pessoas podem conseguir indicação através de pré-venda, através de comercialização de indicações da própria seguradora. A indicação é uma dessas formas de venda. E ela já cai na boca do nosso funil, que é quando a pessoa já tem um interesse no produto, ela já foi informada por alguém e ela chega até você, corretor, como indicação. Então, você já passou pelos 4 processos do funil. Entendi. Igor, deixa eu aproveitar e te perguntar. Quando a gente vê as oportunidades, por exemplo, Fábio, você que troca de carro a cada 6 meses, aí que eu sei, você está muito bem de grana. É verdade. O corretor ganha bem, o Fábio também ganha. O seguro do auto a gente faz, porque é necessidade. Eu saio de lá, eu posso ser assaltado, posso ser roubado na esquina. Então a pessoa já sabe, já entende a necessidade. Isso aí seria a ponta mesmo, né, da primeira necessidade, topo do funil. Mas, quando a gente fala de seguro de vida, ninguém acorda querendo fazer, né? O seguro exatamente. de vida, Igor. Mas quando você encontra notícias, até a gente conversava um dia, você falou, professor, olha, publica alguma coisa sobre a tragédia na Bahia. Isso é uma oportunidade de informar as pessoas e falar do seguro de vida. Então eu queria só que você falasse dessas oportunidades que são, às vezes, aparecem, umas desgraças que acontecem e tal. Como é que eu posso comunicar ao meu público com rapidez, com presteza, para que desperte esse interesse neles? Beleza. Isso aí a gente volta de novo. Toda a campanha de marketing a gente tem que olhar de novo para o nosso funil. Como no caso da tragédia, ou alguma situação onde ocorreu um sinistro muito grande que ficou popular e você pode usar como estratégia de comercialização do seu próprio seguro. Poxa, ocorreu um acidente aqui, um alagamento, muitos carros que não tinham seguro tiveram sinistro. É um ótimo momento para você chegar e oferecer para sua carteira de clientes. Você pode mandar um e-mail marketing para os clientes, por exemplo, que abrem os seus e-mails com frequência, para os e-mails para o seu público que clica nos seus e-mails com frequência, para as pessoas que curtem suas publicações com frequência. Esse tipo de informação você manda para o seu público que já está interessado, que ele já está numa fase do funil, onde ele já reconhece o problema e ele sabe que você tem a solução. Isso pode ser até, por exemplo, um gancho para você avançar o funil de venda. Você passa ao seu cliente de uma pessoa que sabe da necessidade para o momento onde ela viu o que ela precisa e ela está emocionalmente afetada para você conseguir fazer a sua venda. Esse seria meio que o marketing de oportunidade. Joia, marketing de oportunidade. Gostei da palavra. Marcelo viu? Brancati, quando a gente fala do funil de vendas,
nós estamos segmentando, na verdade, o nosso público-alvo, ou o que nós chamamos aqui de avatar. Exato. Correto? Exatamente. Isso faz o quê? Você otimiza tempo, né? Você reduz os erros durante o processo de vendas, você cria uma identidade ou uma empatia junto a esse cliente, e necessariamente ele não está entrando no processo efetivo de vendas. Porque, depois o Igor, eu também quero o seu comentário, Brancati. Eu posso ter um funil de vendas, por exemplo, mas não falar efetivamente da venda. Eu posso gerar um conteúdo para esse cliente, não posso? Isso. Lá na Supreme Corretora, a gente fez um trabalho, Igor, nós temos um e-book disponível que chama Como Economizar no Seguro de Automóvel. Qualquer pessoa entra pelo site e baixa esse e-book. Exatamente. O que ela vai deixar para a gente? Vai deixar o nome e um e-mail, né? Quando ela fornece esses dados vão para um sistema que eu tenho, né, que fica armazenado. E de tempos em tempos eu libero informações do mercado, né? Curiosidades sobre o automóvel. Eu não quero vender seguro nesse momento, tá? Eu vou falar de coisas curiosas, por exemplo, os carros mais caros de seguros, mais baratos, aceitação, né, e alguns temas polêmicos. Então ele vai receber alguns e-mails informativos. Mas em nenhum momento eu vou oferecer o seguro para ele, porque ele sabe que eu sou um corretor de seguros. E se ele quiser, ele vai me ligar. E o que tem acontecido? Ele me liga. Né? Mesmo não sendo cliente ainda, mesmo eu não o conhecendo, mas ele me liga e fala assim: olha, eu recebo de você alguns e-mails de algumas informações sobre o mercado e tal, você pode fazer uma cotação para mim? Exato. Eu acho que esse também é um caminho, né? Sem dúvida. Eu não sei, depois eu passo pro Igor comentar. O fato é que corretores de seguros, seguradoras e outros segmentos têm uma prática recorrente de partir para a oferta direta. Direto, Então, nós somos bombardeados por e-mails, publicações em Facebook, LinkedIn, Instagram, sobre ofertas de produtos. Então, é muito comum a gente receber um e-mail: aproveite uma carência do plano de saúde até o dia tal. Ou faça o seguro aqui nessa seguradora porque está mais barato. Mas a gente está levando uma informação sobre o produto, sendo que boa parte dessas pessoas, elas não precisam, naquele momento, elas não têm interesse, elas desconhecem a existência do problema que elas têm e elas precisam ser educadas a comprar. Portanto, tem um ciclo antes. Esse ciclo é o funil. E o entendimento da característica dessa pessoa, que a gente se propõe a levar essa informação, é o que vai fazer a diferença entre ela ler ou assistir um vídeo que você produz ou ela deletar. Por quê? Porque se a gente receber uma oferta, por exemplo, de um absorvente a 50 centavos, e ele pode custar R$50, para mim não faz sentido nenhum, nem para vocês. Mas para uma mulher faz. Então ela pode prestar atenção naquela oferta. Para nós, não. Então, quando você direciona um conteúdo, uma informação para alguém que não está alinhado àquele público, àquele interesse, ela vai custo. É custo no Facebook, é custo no panfleto, é custo no anúncio. Portanto, tem que ter o cuidado inicial de fazer essa segmentação profunda do público-alvo, que é a persona ou avatar, a mesma coisa, para que a construção dessa comunicação faça sentido para esse público. Certo. Esse é o desafio, que eu acredito até que o Igor ele até desenvolveu uma ferramenta de apoio para isso, para ajudar o corretor a identificar essas necessidades, né? Não é isso, Igor? É isso aí, Marcelo. A gente aqui na agência, a gente tem um sério problema em conseguir explicar para o corretor de seguros o que é uma persona. Então a gente desenvolveu uma ferramenta no nosso site que chama Gerador de Persona. Se você digitar www.msabinoconsultoria.com e ir lá na nossa abinha principal e Gerador de Persona, você pode preencher um formulário com perguntas base do que é uma persona. Por exemplo, se aquele seu lead ele é feliz, se aquele seu lead é feliz do emprego, se aquele seu lead, qual a profissão dele, como que é a relação dele com os animais da casa. São perguntas que a gente imagina realmente a intimidade do dia a dia para saber
qual que é o nível de contato que a gente vai ter com ele, qual que vai ser a linguagem que a gente vai usar com ele. Uma mesma publicação, por exemplo, podem ter 5 ou 6 personas diferentes. O importante é sempre você imaginar alguém, realmente uma pessoa com emoções, com dores, com problemas, e você focar e pensar, por exemplo, o que o meu serviço pode trazer de solução para essa pessoa. Opa, desculpa, professor. Tá. Sim, eu tenho uma pergunta também para fazer aqui. Sim, perfeito. Eu quero que o Marcelo comente e você também. Vamos dizer que meu funil, olha só, vamos imaginar que eu tenho um funil bronze, um funil prata, um funil ouro aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo do meu conhecimento, Marcelo, dependendo do meu conhecimento, Igor, eu consigo valorizar aquele funil que eu tenho, para que entre mais gente qualificada. A pergunta é a seguinte: eu conheço o mercado, sei o que é bom para o meu cliente. Por exemplo, a gente tem um especialista hoje aqui em seguro de crédito. Porém, hoje no Brasil vai ser uma grande demanda para seguro previdência. Se eu entendo, se eu conheço desses ramos, eu posso ter um funil ouro ali, que todo mundo que tenha esse pensamento, sabe, poxa, o meu corretor ele sabe, ele entende daquele produto, então vou procurá-lo. Então, valorizar a minha pessoa com publicações, com uma boa página na internet, com publicações diárias aí no Facebook ou no WhatsApp, tudo isso valoriza o meu funil, ele diferencia o meu funil do funil prata, do funil bronze, ou seja, de funis que não estejam tão preparados. Queria que vocês comentassem. Sem dúvida, porque quando você nutre, quando você alimenta o serviço de informação, você está fazendo com que ele reconheça o seu conhecimento. Quando você fala que você é um bom profissional, um bom corretor de seguros, você tem experiência, se você mostrar isso através de publicações, através de um portfólio online, através de uma página rica em informações, você consegue fazer com que o seu lead sinta mais confiança em você. E é aquilo de você passar o lead de uma fase para outra. Quando, por exemplo, um teste muito comum que a gente gosta de fazer com o e-mail marketing, por exemplo, é perguntar que tipo de conteúdo o nosso cliente, o nosso mailing quer receber. A gente manda e-mail marketing perguntando se ele gostaria de receber no nosso mailing, e se ele gostaria de receber cupons de desconto, promoções, notícias, planos, notícias sobre planos. E assim a gente consegue fazer um funil com base no que o nosso cliente quer. Às vezes a pessoa nem quer receber e-mail, mas ela quer estar seguindo no Facebook. Então, quando a gente pensa em colocar o nosso funil em prática, a gente pensa em entrar em contato com o nosso cliente e perguntar o que ele quer. E realmente poder entregar sem fazer exposições, sem ficar imaginando, sem perder o foco. Joia. Eu complemento, Romeu, a sua colocação, pensando em termos práticos. O primeiro passo está muito ligado ao planejamento estratégico do negócio. Então, eu quero ser uma corretora. Eu sou uma corretora, mas eu sou único. A minha empresa, ela se propõe a ser única em quê? Qual é o meu diferencial competitivo? O que eu sou realmente melhor do que o concorrente? Porque qualidade, entrega, bom atendimento, isso não é diferencial. Isso já é commodity. Né? Então, o primeiro passo é esse. Depois, em que nicho que essa empresa atua? Se ela vender para todo mundo, é não vender nada. A gente precisa buscar uma segmentação no negócio para buscar construir a autoridade e ser percebido como alguém que é uma referência num determinado assunto. Uma empresa que é referência num determinado assunto. E isso se conecta com o que o Fábio colocou. A geração de conteúdo vai construindo a autoridade e, por sua vez, gerando confiança. E a gente só compra de quem a gente confia. E a gente, portanto, a gente tem que gerar essa confiança. Quanto à questão do funil, eu acho que a resposta é a seguinte. Quanto mais esse funil for assertivo para o público-alvo, mais ele gera valor. Caso contrário, criar conteúdos simplesmente por estar presente em rede social e não atingir o público com profundidade, com valor, vai ser um desperdício. Então, como que a gente pode construir? Pensar no planejamento. Se a corretora não tem esse apoio, ela tem que buscar o apoio na construção desse planejamento do mercado-alvo, do diferencial competitivo,
da estrutura de apoio, de atendimento, e como que isso vai ser comunicado para o público-alvo. E principalmente também, né, Marcelo? Desculpa te interromper. Imagina. Escolher quem é o segurador que vai ser parceiro seu nesta operação, que é fundamental. Senão a coisa também não anda. Sem dúvida. E essa coisa também do corretor, porque isso que você está falando, porque o corretor hoje ele é meio bombrilzão, né? Ele serve para tudo. Ou Durepox, lembra quando você tinha uma Brasília 78, Romeu? Eu nunca tive. Tinha que fazer funilaria, você pegava um tá? pouquinho de como é que era aquele... É Durepox, né? Durepox. Misturava as massinhas e colocava. O Padrasto teve uma variante 7,6, agora Brasília 7,8. Então esse conceito do eu faço tudo dentro de uma corretora de seguros tem que ser revisto também. Porque nós temos hoje, fora os produtos de seguros, tem uma parte de serviços que é muito ampla, né? E a cobrança vem de todo mundo. E ao final, você quer exatamente o quê? Isso, porque isso que você falou, Fábio, é fundamental, porque as indicações também acabam. O nosso relacionamento pessoal, o relacionamento pessoal dos nossos clientes também é limitado. Quando a gente olha para o topo do funil, ali, que a intenção aqui é que as pessoas pesquisem mais a respeito, porque em uma hora a gente não vai cobrir todos os temas, mas tem farto material na internet a respeito de funil de vendas. No topo do funil, o desafio é atrair pessoas para o topo do funil. Ou seja, como que eu atraio a maior quantidade de pessoas daquele segmento que eu me proponho a atuar? Porque o nosso negócio é resolver problemas com proteção, com segurança, gerar proteção e segurança. Então, eu tenho que buscar estratégias que atraiam a maior quantidade de pessoas que são compatíveis com o produto que eu vendo, porque não adianta colocar pessoas também no funil que não têm poder de compra, que o negócio cujo negócio de atuação não faz sentido para o produto que eu vendo. Exatamente. Então, isso só vai poluir o funil. A assertividade passa pela a composição dessa estratégia, passa por um processo de automação que começa no entendimento da persona, e a ferramenta que o Igor desenvolveu lá na N Sabino é muito legal para isso, como um primeiro passo de diagnóstico da persona. Aliás, Igor, você coloca aqui depois o caminho aqui para nós aqui pelo Face. A ferramenta. Que agora eu não consigo usar o Facebook da empresa. Tá, não, mas depois você o programa vai ficar direto lá no Face, você coloca pra gente. Beleza. Ô Igor, eu fiquei curioso eu queria um comentário seu sobre uma página que eu vi recentemente, que eu achei muito interessante, e depois você pode até dar umas dicas aí. O corretor coloca posições políticas, depois coloca venda de pet, no mesmo dia coloca venda de automóvel, campanha de seguradoras completamente diferentes. Isso. Então ele polui tanto ali, primeiro, cara, não dá nem para você chegar a observar, porque você enjoa da página. E outra, convicções políticas com seguro, com notícias que não tem muito a ver, eu acredito que não seja uma forma de atrair esse público, né? Que fica uma coisa muito desconecta. Então eu queria só que você falasse, pela tua experiência, aquelas páginas que mais são assertivas. E a gente fala de conteúdo, não é colocar fotinho não, né, Igor? Vamos deixar bem claro isso, né? Então, quando a gente fala assim de rede social, eu acho que você colocar foto, você colocar algum tipo de conteúdo mais desconexo é até válido. É possível porque você gera uma cultura de proximidade com o seu cliente. A rede social ela não é para vender. Ela é para você estar ali à disposição do seu cliente, postando conteúdos que sejam relevantes para eles. Então, por exemplo, quando a gente fala de postagens relevantes, eu falo de você tirar um mês aí e fazer 4 postagens explicativas sobre o benefício do seguro que você comercializa. Você pegar e colocar no mês seguinte cases dos seus clientes que utilizaram o benefício do seguro que você comercializa. Você não precisa fazer 30 postagens por mês. Se você fizer 4 postagens pontuais, com uma persona bem definida, com uma linguagem bem definida, com um público-alvo bem específico, isso tudo já é um trabalho muito além do que muitas corretoras fazem hoje. As pessoas, quando elas não definem para quem que elas estão falando, elas falam de si mesmas para ninguém. Então você acaba dando um tiro pro alto, esperando acertar um pote de ouro. Então é complicado. Tá certo. Obrigado, viu, professor? Quero aproveitar o momento, meu querido Romeu Santos. É isso aí. Vamos para o nosso Momento Maguila. Nosso Momento Maguila. Momento Maguila com Romeu Santos. Esse é um dos momentos que eu mais gosto do programa aqui, gosto bastante. Vamos dizer, eu sempre digo, Fábio, ligações de todo o Brasil
e também audiência mundial aqui, hein? Daniel Bortoleto, boa noite. Grande abraço pro Daniel mestres da Bortoleto. comunicação. Abraço, Mestre é Daniel. ele, né? Com Mestre certeza. É ele. Bortoleto, é você. Obrigado pela audiência, Daniel. Ademir Opa, Sartori, excelente tema. Ademir. E com quem Grande abraço entende pro Ademir. muito do assunto. Grande abraço, viu, Ademir? Olha só, temos mais pessoas aqui. Marcelo Finardi, nosso aqui convidado, está assistindo o programa com a gente. Vamos ver quem mais aqui. Aline Montano, grande abraço, Aline. Ruth Regina, Rodrigo Gomes. Vou mandar um abraço pro Santiago da Assistem, porque todo dia do programa ele me liga dizendo que vai ouvir, mas eu acho que ele não ouve, não. Ele ouve depois. Tá aí seu Mas abraço, tudo bem. Santiago. Obrigado É isso também. aí. Rodrigo pela Gomes, audiência. Márcio Liber, Andréia Verderamo, que será uma convidada nossa Com em certeza. breve aqui. Grande Andréia. abraço pra Andréia. Grande abraço para Andréia. Beijão pro André também, eu e o Glauber estamos mandando aqui. Isso aí. Tá certo, rapaz. E é isso aí. Acabando já o Momento Maguila. Aqui a gente tem ainda o Marcelo Modunha. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcelo. Obrigado É pela isso audiência, aí. meu amigo. Olha lá, Manuel Ongea. Manuel, grande músico. Vamos Grande ver abraço. quem mais aqui. José Macedo. Fernando Rosa e todo mundo que ouve. Aliás, de o Fernando norte a Rosa está sul dizendo do o Brasil. seguinte, Romeu. Vale um evento, um workshop envolvendo profissionais como vocês, o dia inteiro, com uma discussão enriquecedora, olhando para o futuro do modelo do negócio dos seguros. Legal. Fernando, obrigado pelos seus comentários, pela sua audiência. Esse é o intuito do programa mesmo, levar um bate-papo, informações que enriqueçam o dia a dia do corretor de seguros. E o workshop vai rolar em breve. E o pessoal vai poder conhecer o Igor pessoalmente? Vai conhecer o Igor assim, ao vivo? Ele é a única opção que tem? Eu acho que isso. Então É a tudo única bem. opção. Tá certo. Pode ser o Igor Vocês estão querendo me mesmo. derrubar aí já, não tô nem aí, já tô querendo passar pra trás. ó O lá. Igor é um Cara, grande isso- parceiro, excelente profissional, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, Isso Daniel. aí. Ô, Ainda Marcelo, Temos mais pessoal, temas vamos aqui. só, eu só posso puxar aqui pra pergunta do José Macedo, manda aí. rapidinho, que ele perguntou aqui pra gente falar sobre cross-selling que as companhias de seguro pedem ao corretor. Esse é um tema também que está dentro do nosso escopo aqui de funil de vendas, porque o cross-selling nada mais é do que você fazer um informativo para o seu segurado sobre os produtos que você já vende, tá? Não existe carteira maior do que a carteira que nós já temos na nossa própria corretora. Se você tem aí 100 automóveis segurados, você tem 100 vidas para você trabalhar, você tem 100 famílias para você fazer uma previdência, você tem um alto número de empresas para você fazer um RC. Então, um cross-selling bem feito, um cross-selling com um mailing bem trabalhado e antigo, eu acho, sinceramente, que pode ser uma das grandes saídas que o corretor de seguros tem para conseguir aumentar o seu faturamento mensal. Igor, eu diria mais, eu acho que é a primeira saída, viu? Porque nós estamos falando de funil de vendas, aqui, da captação de leads, né, Marcelo Brancati? Mas a lição de casa, ela tem que ser feita mesmo. E muitas vezes nós estamos preocupados em adquirir um funil de vendas ou leads, que tem várias empresas que fornecem hoje, mas não estamos fazendo a nossa lição de casa dentro da nossa carteira. E o que o Igor colocou faz todo sentido. Verdade. Se você tem 100 seguros de automóvel, quantos ali tem seguro de vida, seguro saúde, quantos ali um filho está nascendo, enfim, você tem uma infinita possibilidades. E mais uma vez entra o quê? O funil de vendas para isso aí. Se você tiver um funil da sua própria carteira, dificilmente você vai atrás de outros leads, porque a própria carteira começa a gerar negócios para você. Né, Marcelo? Exatamente, porque a gente tem que lembrar que o custo de adquirir um cliente, um novo cliente, é um custo muito maior do que vender para o próprio cliente atual. Então começa aí. Só que precisa de um plano de trabalho para isso. Precisa ter, não é só ferramenta de automação, e-mail marketing, porque as ferramentas elas não criam as estratégias. Exatamente. Então, os corretores precisam colocar uma atenção nesse ponto, no sentido de a importância do funil, ela é enorme, tanto para a aquisição de novos clientes, como para a venda cruzada, que é o cross-selling na base, que foi perguntado pelo José Macedo. Mas a gente tem que pensar como fazer isso acontecer na prática. Então, eu tenho o entendimento que se a empresa, o corretor, ele não conseguir fazer isso sozinho, ele tem que buscar um
um apoio na construção dessa estratégia, que passa pelo posicionamento do negócio dele, diferenciais, como eu falei, o que a corretora se propõe a ser melhor que o concorrente e, sobretudo, qual é o plano de comunicação disso para o mercado. E nós temos ferramentas disponíveis com custo muito baixo hoje no mercado. Algumas até gratuitas. Nós temos disponíveis para implementar esse funil na totalidade, até de forma gratuita. A questão é como fazer. Então, precisa de inteligência, precisa de apoio, precisa de uma agência qualificada, eventualmente, que tenha condição de traduzir essa estratégia do papel na prática. Esse é o grande desafio, porque tudo é fácil, né? Esse é o pulo do gato, até né, a Marcelo? gente começar a fazer. Quando você começa a fazer, naquilo que em tese era fácil, passa a ser difícil. É aí que entra as alianças com empresas como a agência do Igor, alguém que tenha contribuição para fazer a estratégia, né, do próprio negócio. Quando nós criamos o e-book lá, Marcelo, eu falando assim em 5 minutos é tranquilo, não, fiz, tem lá, tal, faz, né? Mas para entender a ferramenta, como eu fazia, como que eu programava os disparos disso, como que eu fazia os gatilhos, a própria criação do e-book. Então isso não é algo que foi feito do dia para a noite. Tem que parar, refletir e pensar, né? E principalmente, nego, pensar como consumidor. Falar, bom, eu estou recebendo isso, será que eu vou gostar? Isso. Né? Será que isso vai me incomodar? Então eu tive muito essa preocupação. Então, em muitas das pessoas que entraram em contato conosco, um até falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu estou te ligando porque você nunca me ofereceu um seguro. Você nunca quis me vender. Olha, compre agora, ou aquilo que você me falou. Isso. Foi muito pelo contrário, eu recebi informações que eu nem sabia que eu tinha. Né? Então, por isso, eu estou te dando uma oportunidade. Ou seja, ele te viu como autoridade. Isso e foi não muito como legal. Um vendedor. Isso foi muito bacana. Então, eu falei, bom, então a missão está sendo cumprida dentro daquilo que eu tinha programado. Porque eu não quero... Da mesma forma que eu não quero ser aborrecido, eu não quero aborrecer as outras pessoas também. Mas isso que você está falando, só um gancho aqui, Igor. Isso que você está falando é a base do conceito. Porque no ciclo de venda, de captar a atenção, gerar o interesse, o desejo, o interesse para gerar a venda, o interesse ele só existe se a informação que foi compartilhada é relevante. Exatamente. Porque nós recebemos um monte de porcaria na internet e o que nos faz... Esse é o pensamento. O que nos faz parar para prestar atenção em uma informação e não na outra? O que fez essa pessoa ler o seu e-book e descartar outros 10, 20, 30 conteúdos que ela recebeu naquele dia? Não é só a qualidade, a imagem, a apresentação do material. É a relevância. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: quais serão as informações que nós vamos gerar para o nosso público-alvo? Então, nós temos que saber qual é o nosso público-alvo, as necessidades, dores, etc., expectativas. Quais serão essas informações que farão essas pessoas prestarem atenção nelas? E, com isso, elas vão ter o interesse de se aprofundar mais a respeito. Elas vão responder no comentário, elas vão compartilhar o e-book, e isso vai gerar o quê? O lead qualificado. Exato. Porque o lead em si, ele é basicamente um dado cadastral. Ele se torna qualificado a partir do momento que a pessoa manifesta o interesse na continuidade da conversa. E aí ele passa a ter valor comercial para nós. Porque se ele quer conversar, ele tem um potencial, ele pode ser um potencial comprador. Logo, ele precisa ser conectado, contatado, e a continuidade desse processo precisa ser pensada também. Isso aí. Senão vai se perder, né? Exato. Só fazer uma pontuação aqui interessante, é que o produto de seguro não acaba quando a venda é feita, né? Você tem a possibilidade de renovação, você tem os pagamentos mensais de alguns produtos. Então, você abandonar o seu funil depois que a venda é feita é um erro que pode acarretar até no mau investimento de marketing ou de captação de cliente. Se o seu cliente compra uma pólice no primeiro mês e cancela daqui a 5, você tem um problema aí sério de fidelização do seu cliente. Exato. Então o funil de vendas não acaba aí. É importante a gente ter isso em mente também. Tá apenas começando o trabalho, né, Igor? Exatamente. E se ele cancela, ele vai falar mal de você muito mais do que as pessoas falarão bem. Verdade. A maldade ela é compartilhada com mais facilidade. O potencial de destruição dele é absurdo, né?
Rapaz, Sim, com e o rede que é social mais... hoje em dia, qualquer comentário negativo viraliza e Isso. pode prejudicar a imagem da sua empresa, prejudica anos de construção Isso. por conta de um atendimento, até por uma falha na comunicação entre cliente e empresa, né? Exatamente. É isso aí, rapazes. O que é mais difícil? Atrair esse cliente, manter esse cliente através do relacionamento. O que vocês acham aí? Ixi, eu vou me arriscar a responder aí primeiro, então. Depende a resposta sempre. Mas, via de regra, se você está disputando, se o teu público-alvo é um mercado, é um segmento que ele já é muito disputado, é muito difícil você conseguir gerar uma rentabilização nessa carteira. O exemplo, claro, é o automóvel. O automóvel nós temos 17, 18 milhões de veículos segurados, uma frota em torno de 60 milhões que recolhem DPVAT, portanto, não chega a pouco mais de 20% da frota segurada. Só que essa frota segurada, ela é normalmente disputada pelas seguradoras, pelas mesmas seguradoras e os corretores também. Todo mundo participa do mesmo rouba-monte. Do rouba-monte. E você tem o chamado aquário vermelho, onde está todo mundo se matando e os clientes se beneficiam disso, porque eles barganham, eles têm mais oferta, logo é oferta e procura, se tem mais oferta, ele consegue condições comerciais. Para os corretores, isso não é bom, porque você reduz sua margem, baixa a comissão e está sempre disputando e sendo obrigado a reduzir a sua receita para não perder o cliente. Portanto, o que seria melhor para atrair? Identificar novos nichos, menos explorados, menos disputados. Mas que dão mais trabalho também, né, Marcelo? Podem que estudar. Sim, tem que estudar a persona. Tem que se aprofundar nas necessidades da persona, conectar essas necessidades com produtos disponíveis no mercado, fazer acordo com as melhores seguradoras que oferecem esses produtos e gerar a comunicação para esse mercado de forma inteligente. E aí você já está executando o funil em todas as etapas, porque isso vai fazer com que esse mercado perceba você como uma autoridade, vai gerar lead qualificado. Essas pessoas não são disputadas por uma quantidade grande de corretores e seguradoras e, portanto, a margem de lucro tende a ser melhor. Quando o mercado perceber que você está tendo sucesso naquele nicho, você já construiu a sua autoridade nele e você vai ter a legião correndo atrás de você. Marcelo, isso é Esse é o verdade. desafio. Olha, nós temos uma seguradora aí no mercado que faz muito seguro de moto, e moto, vocês sabem, e quem nos acompanha sabe que é muito difícil a aceitação. E essa seguradora faz o seguro de moto, se especializou, tem uma carteira enorme de motos, tem um resultado muito bom, e as outras falaram, como assim? É isso aí. Vamos olhar o balanço Isso, dela. estou falando de seguradora veículos, mas também tem uma operadora aí de seguro de saúde, né, uma outra, que seguro para terceira idade também, que era difícil. Esta veio com uma proposta diferente, uma proposta, falou, não, eu vou fazer isso, né? Teve um ganho muito grande com esse público, se especializou, hoje abriu um pouco mais o leque, mas tem um atendimento de primeira linha com um custo até acessível, né, para o padrão. E as outras, como assim? Né? Então os tubarões aí do mercado, que dominam esse mercado aí, hoje já estão falando, opa, peraí, né? Nesse mundo global. Marcelo, e sem contar as grandes seguradoras que estão vindo para o Brasil. Verdade. Eu já estava lendo umas matérias aí, vai ter algumas coisas, vamos ter algumas novidades aí. Tomara, a gente e precisa torce pra isso, né? Precisa. E na verdade Variedade. precisa. Precisamos aí do nosso mercado. De novos players, né? Meninos. É isso aí, olha. Não acredito. Se eu Não, mas eu já- vou falar. Eu vou falar. Não. Eu tenho que falar, Romeu. Mas não é aquilo de você vestido de Carmen Miranda, quando você trabalhava naquela companhia. Isso é um assunto. Tá bom. Isto é um assunto superado, ou não é? É, superado. Se eu Então ficar tá bom. lembrando todo o programa, fica difícil. Igor, estamos finalizando nosso programa. Eu quero que você deixe aí os seus comentários. E já te agradeço a sua participação, como sempre, enriquecedora para nós, corretores, e para quem nos acompanha também. Né? E nós vamos voltar com esse bate-papo aí, meu amigo. E o contato, né, Claro, fica à vontade aí, Igor.
Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade, é sempre legal bater um papo com vocês aí, falar para esse mercado que eu estou trabalhando já há 3 anos, identificando as necessidades, os medos, os problemas, os benefícios que a gente pode trazer para o nosso público final. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida quanto a marketing digital, pode vir falar comigo, pode ir no nosso site mandar alguma dúvida, pode chamar no Facebook. Eu vou deixar os nossos links aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Para quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Eu não tô aí, mas eu tenho minha canequinha aqui do programa também. Aê! Isso aí, linda, que bacana, linda. hein? Muito obrigado aí, pessoal, Tem até etiqueta lá de chás. pelo presente aí. A mais etiqueta uma lá vez. de E, 1,55 que foi nós professor pagamos na Fábio, caneca. Sempre bom estar com vocês. Glauber, quer falar alguma coisa? O nosso menino do diretor comercial tá aqui. Só queria agradecer o contato. E... Glauber, um grande abraço para você. Você é brasileiro, Glauber? Você é brasileiro mesmo? O menino tem cara de americano. A se inserir aí no marketing digital, que a gente sabe que é um caminho difícil, que tem lá suas facilidades, mas é bem complicado também. Então a gente queria colocar essa disposição aí para todo mundo que estiver vendo esse vídeo, Legal. entrar em contato com a gente, conversar, a gente ver se a gente consegue um plano interessante, uma forma interessante de ajudar vocês aí. Valeu, meus amigos. Igor, não esquece de deixar depois o caminho lá da persona aqui no nosso Facebook. Beleza, vamos tá deixar bom? também, vamos compartilhar na página do Profissional Seguros, vai estar lá o link para vocês poderem acessar. Valeu. E o Glauber é claramente um jogador de futebol, dando entrevista depois do dia. Gostei, hein? Mas é isso Gostei. aí. Grande abraço. hein, Marcelo Glauber? Brancati, suas considerações. Poxa, obrigado aos membros da mesa aqui, Marcelo Finardi, que está com a gente, especialista em seguro de crédito, presencialmente aqui. Com certeza vai ser um dos nossos entrevistados aí no futuro. Esse tema de vendas, estratégias de vendas e funil, ele é um tema que todos nós estamos buscando o aprendizado, então ele não se esgota nessa conversa. E hoje eu acho que fica só um sentimento de querer mais, né? E a sugestão que as pessoas estudem a esse respeito, porque é o que vai fazer a diferença para o próprio negócio. E eu deixo aqui uma pergunta para o negócio, para o seu negócio, corretor, para a sua corretora e para qualquer outro segmento que está nos acompanhando, é você responder para si próprio o que faz o seu negócio ser único. Pense a respeito e você precisa tornar o seu negócio único e com isso você vai ter um sucesso diferenciado. Boa noite a todos e um abraço e que a semana seja iluminada. É isso aí, gente. Quero deixar um abraço a todos vocês, profissionais de seguros de todo o Brasil. Aqui à minha direita, Marcelo Brancati. Aqui à minha esquerda, ele que é o nosso mestre de cerimônias, está aqui toda quarta-feira esperando a gente ali na porta, né, para dar bronca, para falar coisas boas aí. Fábio Sorola, nosso grande mestre de cerimônia. É isso aí, meus amigos. Obrigado, Igor, Glauco, Marcelo Brancati, Romeu Santos, o professor. Obrigado pela audiência. Eu me despeço por aqui. E até semana que vem com mais um programa Profissional de Seguros. Um abraço, até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.